E esse artigo aí, ele trouxe uma análise, assim, bem interessante, um pouco mais profunda do que normalmente é feito aqui no debate, né, no debate público, que eu achei interessante. E é interessante para nós que estamos aqui, e principalmente para você aí que está procurando, às vezes, uma comunidade. Acho que é uma crítica social bem importante o que a autora trouxe, tá? Não só para quem é religioso e tal, mas para todo mundo. O que basicamente ela argumenta, né? Que durante o período, principalmente ali dos anos 2000, a religião, houve um boom do que ela chamou de neo-ateísmo, né? Principalmente com o Richard Dawkins publicando seus livros, gerou esse boom do neo-ateísmo, trazendo uma discussão, né, sobre... Eu lembro que até tinha fóruns na internet sobre o ateísmo, tinha alguns... Na época do fórum, né, nem tinha rede social direito, as pessoas discutiam muito sobre ateísmo. Então, de fato, eu recordo bastante que na época do boom ali, do início da internet, dos blogs, de fato tinha bastante discussão, né? Inclusive alguns divulgadores científicos que hoje são bem famosos no Brasil se destacaram, né? Cresceram na internet falando sobre ateísmo. Hoje essa discussão acho que não existe mais, ficou um pouco saturada, ou porque, sei lá, não tem mais interesse, ou porque a galera já entendeu mais ou menos a discussão, né? E segundo ela, esse boom do neo-ateísmo, né, pelo novo ateísmo que ela chama, né, que foi principalmente impulsionado pelo Dawkins, pelo Sam Harris e por outras pessoas, fez com que 40 milhões de americanos, mais ou menos, deixassem as instituições religiosas. É claro que não tem como saber ao certo se foi causal e tal, mas existe essa associação e ela acredita esse êxodo religioso à ascensão desse novo ateísmo, né, e os livros e o debate, e aí vem um monte de gente falando e tal, né. No entanto, essa valorização crescente, né, de uma autonomia individual e esse desencanto, digamos assim, esse afastamento das estruturas religiosas, vistas como autoritárias, anacrônicas e tal, segundo ela, e aí eu achei bem interessante esse argumento, segundo ela, trouxe alguns fragmentos ao estilo de vida humano, digamos assim, né? Ou à completude humana, né? E aqui eu não estou fazendo uma análise científica, tá, pessoal? Estou fazendo uma análise puramente opinativa mesmo em cima do texto. Ela argumenta que, aí ela dá até a experiência dela e algumas pessoas que ela entrevistou, que esse êxodo pro ateísmo fez com que as pessoas deixassem de praticar rituais religiosos como, sei lá, ir à igreja, acordar cedo, fazer não sei o que, fazer aquilo lá, e no lugar colocassem outras coisas mais modernistas, né, sei lá, um clube do livro, yoga, academia, enfim, um monte de coisa. Mindfulness, né, filosofia pop, a ciência substituiu o lugar da bússola moral que antes era da religião. Então a religião na concepção da autora, ela oferecia para as pessoas uma completude de diversas orientações. Então você tinha não só no âmbito comportamental, presta atenção aqui, isso aqui é importante, ó, presta atenção. Você tinha no âmbito comportamental, a religião te dava no âmbito comportamental um grupo de pessoas. Então você tinha o grupo da igreja, você tinha o grupo não sei o que, ela te dava aceitação naquele grupo de pessoas, né? Você era aceito lá, falava a mesma língua, conversavam, falavam dos mesmos livros, iam até a capela no domingo na missa, ou sei lá qual a vertente que você é de religioso. Te dava uma bússola moral. Então antes de você trair, beber álcool, sei lá, roubar, né, matar, sei lá, qualquer coisa, você tinha essa bússola moral da religião, te dava um senso de propósito. Então, por mais que eu esteja aqui ferrado, todo lascado na vida, todo quebrado, Deus quis, vai melhorar, no futuro vai melhorar. Então te dava esse senso de propósito, né? Te dava esse guia para o futuro e te dava diversas outras coisas que estão embutidas dentro do comportamento religioso. E se existe o comportamento religioso até hoje, aí, pelo menos há 2, 3 mil anos,
significa que funciona, né, cara? Em alguma instância as pessoas se sentem beneficiadas por isso, ou em várias instâncias, e por isso que isso se perpetuou e durou séculos, milênios, guerras, fomes, catástrofes, vírus, né, de guerras globais, etc. A religião continua aí e geralmente ela está no topo das hierarquias de poder. As melhores escolas são escolas religiosas, o parlamento brasileiro tem uma bancada gigantesca da fé, instituições privadas geralmente são orientadas por religião também. Então a gente tem a religião permeando, né? Inclusive as universidades têm muita influência religiosa, né? O Estado, que teoricamente deveria ser laico, tem influência religiosa. Então a religião, ela não só sobreviveu a milênios, como ela sobreviveu sempre no topo. Antes era muito mais, claro, quando a igreja se equiparava em poder com os reis. Depois, com o mundo democrático e as democracias liberais, a igreja perdeu um pouco de força. Mas digamos que aqui eu estou falando do Ocidente, né? A religião, ela, digamos que te dava todos esses tentáculos, né, para você se amparar, esses tripés, assim, para você conseguir viver em cima. Então, rotina comportamental, bússola moral, aceitação de grupo, propósito, empatia, né, e etc, etc, etc. Beleza? Segundo ela, esse boom do neoateísmo ali no início dos anos 2000 fez com que muita gente tivesse um êxodo da religião, né? E não só do boom do neoateísmo, mas também os debates, a democracia liberal, né? E a justiça e a ideia de ver estruturas religiosas como autoritárias, anacrônicas e piriri pororó. Só que, e aí ela traz alguns dados que é importante, se vocês forem citar isso em algum lugar, que vocês vão até a fonte e verifiquem, que eu não verifiquei, tá? Eu verifiquei rapidamente 2 ou 3 estudos que ela citou e de fato parecia estar correto o que ela falou, então se vocês forem falar em algum lugar aí, verifiquem a fonte com calma, leiam o artigo e tal. Mas ela cita alguns artigos de um site que é muito legal, inclusive, um site chamado, eu até anotei aqui para ler mais vezes, chamado Pew Research. .org. Pew Research, P-E-W Research Center. E basicamente, pelo que eu entendi, é um site que faz compilados de números, fatos e trends que estão moldando o mundo, né? E aí tem várias coisas sobre religião lá. Nesse site ela cita que teve esse êxodo de religiosos e cita que a religião, a falta da religião deixou um buraco. Olha que interessante a análise. Deixou um buraco que essas outras atividades não conseguiram preencher de forma satisfatória. Então o yoga não conseguiu preencher um exemplo, né, pessoal? Isso aqui é a média da média da média, são alegorias para tentar explicar a tese dela, o ponto dela, né? Você vai falar, porra, mas o meu tio faz yoga. Vamos virar adultos aqui na conversa, né? Ela falou que essas outras manifestações comportamentais não conseguiram substituir o que a religião trazia, né? Então, você não consegue se sentir completo no grupo da academia, ou no grupo de corrida, ou no grupo de yoga, ou no grupo de não sei o que, do clube do livro, quanto dentro de uma religião. A ciência não conseguiu te dar como uma bússola moral, a filosofia não conseguiu te dar uma bússola moral tão completa quanto a religião te dava. E isso, segundo ela, está fazendo com que as pessoas fiquem mais tristes, né? E aí ela cita alguns dados que precisa ser verificada a fonte, caso vocês forem citar algum lugar. Ela cita alguns dados que as pessoas que não têm religião, elas tendem a ter uma menor satisfação com a vida comparado com as pessoas que têm religião, né? Até onde eu sei, e conversando com pessoas que estudam isso, o efeito da religião na saúde mental, ele se dá pelos epifenômenos, digamos assim, pelos efeitos tangenciais da religião e não pela fé em si. Isto é, o efeito da religião na saúde mental, pelo que eu sei, até onde eu estudei, se dá justamente por essas componentes comportamentais e psicológicos que a religião te permite ter, como ser aceito no grupo, não sei o que, empatia, ser validado, ter rotina, né, etc. Se a pessoa tem fé, mas ela é solitária, não consegue, não é aceita na igreja, não tem esse senso de propósito e etc., a fé, como objeto singular,
não consegue explicar essa melhor satisfação com a vida. Compreenderam mais ou menos? Então, se você não tem religião, mas você é aceito num grupo, está em outro lugar, você tem essa propósito e tal, você vai ser tão feliz quanto uma pessoa com religião, compreenderam? Deu para entender, né? Então não é a fé que, mas a fé é boa para a saúde mental. Não, não é a fé que é boa segundo as pesquisas. O que é bom dentro da religião para a saúde mental é você ser aceito num grupo, ter pares, ser validado, ter propósito, ter não sei o quê, ter esperança, né? Ter expectativa e tal. Se você acha isso no grupo da ciência, ou no grupo da corrida, ou no grupo, sei lá, em outro lugar, ok, de certa forma você já completou aquilo ali. A questão é que, para a grande maioria das pessoas, a religião, digamos que a porta de entrada para a religião é uma porta de entrada mais fácil, né? Principalmente em mundos ocidentais muito religiosos, como o Brasil. Não é difícil você achar um grupo de religiosos que vão te aceitar, compreenderam? Beleza? Então, ok. Aí, segundo ela, na verdade, aí já não é segundo ela, tá? Aí é uma extrapolação que eu faço. Esse grupo de pessoas que acabam ficando à deriva, né, em termos de propósito e tal, esse grupo de pessoas acabam virando, e olha que interessante, isso explica muito o Brasil. Esse grupo de pessoas acabam virando uma isca fácil para perpetuadores digamos que, perpetuadores de uma ideia messiânica, né? E aqui no Brasil a gente tem vários, né? Vários gigantescos, né? Agora tem essa onda de pastores mirins que dizem ser Deus e dizem ser não sei o quê. A gente tem grandes coaches aqui no Brasil, né? Que fazem isso também. A gente tem grandes políticos que fazem isso também. Então perceba que pelo fato da pessoa não ter esse pilar sustentado dentro de um contexto onde ela, sei lá, ganhe esse substrato que religião ou que outro grupo daria para ela, ela vira uma espécie de isca, né? Vira, na verdade, uma presa vulnerável a esses grupos de pessoas que utilizam dessa fragilidade para conseguir angariar dinheiro, poder e etc. Né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque você que está assistindo precisa compreender que, e aí a gente tem aqui no Brasil várias manifestações, né? A pessoa, por exemplo, e eu não tenho nada de verdade, tá? Uma pessoa que vai ao Legendários, lê o Café com Deus Pai, são pessoas que muitas vezes não são religiosas mesmo, entende? O que mais tem na internet é essa neo-religiosidade, né, principalmente esse neocristianismo de pessoas que leem livros evangélicos ou católicos, mas eu tenho certeza que se tirasse a publicização, não teria mais esses rituais religiosos, ou seja, fazem para a internet, principalmente influenciadores, tá? O que mais tem influenciador que diz que lê Bíblia, lê não sei o quê, não sabe nada de religião, não pratica religião, não quer nem saber para religião, mas fala de religião porque vende bem na internet, né? Vende muito bem na internet. Políticos fazem isso também. Muitos políticos que se dizem de direita no final do dia não são cristãos e conservadores, né? Conservadores, ok, mas não são cristãos, por exemplo, e se vendem como tal porque o Brasil é bastante religioso. Para vocês terem ideia, pessoal, não sei se vocês sabem esses números, mas aqui no Brasil, mais de 90% da população é religiosa. Mais de 90%, a grande maioria evangélicos ou católicos, né? E os evangélicos estão crescendo e os católicos estão caindo nos últimos anos. Em algum momento vai cruzar e vai ter mais evangélicos que católicos. E a razão para isso, várias, né? É mais midiático, é o bagulho da prosperidade. A logística de abrir igreja evangélica é muito mais fácil, você tem uma em cada esquina, e a logística de abrir a igreja católica é mais difícil, tem que ser a paróquia, né? A igreja, não sei o que e tal. Tá? Então, assim, por que eu tô falando isso para vocês? Porque se você quer ter uma religião, se você quer cultivar um comportamento de religião, você precisa alcançar, presta atenção, você precisa alcançar o contexto religioso que dá para você as benesses dela. Que é o quê? Você ter grupo, você ter pares, você se sentir validado, você ter rotina, você ter
você ter esperança, né? Você ter propósito, essa era a palavra que eu estava buscando. Caso contrário, você só vai, né, copiar e colar platitudes, clichês, dizer que você é religioso e você não vai obter o lado positivo da religião, que é essa sensação de completude, tanto no aspecto comportamental, como você ter o que fazer, não, domingo é um dia sagrado, eu vou para a igreja, eu vou à missa, eu vou a não sei aonde, ou vou, né, sei lá qual que é a sua religião aí, você ter o conjunto de pessoas para conviver e conversar sobre aquilo e falar, né, das coisas, você se confessar, sei lá, e ter a questão de bússola moral, não, isso aqui não é errado fazer, eu não vou me submeter a esse tipo de comportamento porque isso é corrupção, eu vou seguir aqui os ensinamentos do meu líder religioso, né, da figura religiosa, né? Caso contrário, você vai dizer que você está dentro daquilo, mas sem receber os reais benefícios, e isso é muito triste, cara, entendeu? Porque muitas pessoas acabam entrando nessa vida de religião, nessa vida de se entregar para uma rotina religiosa, mas elas não entendem que se não viverem aquilo de fato, não vão ter os benefícios e vão virar iscas, vão virar presas fáceis para charlatanismo e etc. Que infelizmente existe bastante dentro da religião, porque você pega emprestado, é apelativo, né? Você pega emprestado a esperança, a expectativa da pessoa, né? E aí entram outras questões, tá? Outras questões. Se você é uma pessoa que, não, mas eu não consigo, via religião, ter essa aceitação e tal, porque, enfim, questões de logística, ansiedade e tal. Veja como esse mesmo benefício, esse remédio da religião, ele pode ser encontrado, talvez não de forma equivalente, né? E aí precisaria ver com calma, analisar com calma, mas ele pode ser encontrado em outros cenários, em outros contextos, né? De fato, você pode ter uma recompensa positiva, uma recompensa e benefícios tão grandes quanto num contexto religioso, mesmo sem ser um praticante assíduo de religião, ou mesmo sem ser um religioso, desde que você se entregue, digamos que a um grupo que faça você se sentir aceito, completo, com rotina, com bússola moral, né, com etc. Tá? Enfim, só queria trazer essa notícia aqui para vocês terem essa reflexão, né? Nem sei se isso foi útil para vocês, mas eu li esse artigo e achei muito interessante, porque, sei lá, um artigo um pouco mais profundo, traz uns dados diferentes, traz uma leitura diferente desse cenário, e quando a gente tropicaliza, né, traz para o Brasil, explica muita coisa, principalmente de rede social. E é muito triste, cara, porque, puta, é muito triste, entendeu? É muito triste, assim, enfim, muito triste. Eu tenho uma dificuldade muito grande com, com isso, sabe? Com as pessoas que utilizam de um vetor que deveria ser tratado com respeito e tal para enganar pessoas, ou para dizer que tem uma virtude maior, ou para dizer que tem uma sinalização moral maior, né? Não sejam assim, entendeu? Se você está num grupo, de fato, se entregue aquilo, viva aquilo, faça aquilo. Caso contrário, fala, cara, isso aqui não é minha praia, realmente não é para mim, né? Não é meu rolê. Há muita gente que entra aqui no RD. O RD, de certa forma, acaba sendo também um desses grupos, né? Um grupo onde as pessoas entram, elas têm um estilo de viver, elas têm orientações morais, mais ou menos, de como você deveria encarar situações e problemas da vida. Ela tem como é que chama? Frases nossas, né? Memes nossos, o café até 14,99 e tal, pessoas, a gente tem um símbolo. A gente também é um grupo que muitas pessoas entram aqui para buscar aceitação, para buscar. Eu tentei moldar isso daqui para um cenário onde o desfecho seja positivo. Eu não estou enganando ninguém, eu não vendo nada que eu sei que é bobagem. Eu tenho até dificuldade de vender, eu tenho dificuldade de. O que eu faço? Corrida para vocês se exercitarem, Clube do Livro para vocês ler mais, né? E tô escrevendo um livro aqui também, ele tá bem legal, acho que vai ser muito bom para leitores iniciantes e tal. Ele vai ser bem gamificado, assim, a leitura vai ser boa.
Aí a gente faz módulo de exercício físico, agora tem um excelente módulo do Gui aqui dentro do RD, assistam esse módulo, tá? Chama Movimento, no, o módulo Gui. Fez, cara, o preciosismo dele, doutor na área, preciosista, fez slide por slide, meu, você tem que assistir aquilo ali pensando que é um professor de ensino superior com doutorado, que parou a vida, a hora dele é cara, e ele parou a vida para montar um slide e ser didático para você que está aí do outro lado da tela, e você não assiste o módulo, então realmente é uma, sei lá, cara, uma falta de respeito com você, está perdendo a oportunidade de ouvir um cara daquele calibre intelectual e daquela expertise te ensinar sobre movimento. E aí é sobre exercício físico, sobre um monte de coisa dentro do esporte, né? Isso te dá mais vontade de fazer esporte, isso te dá mais vontade, já que você entende o impacto que gera no seu corpo, no seu organismo, né? Então, nesse grupo aqui que a gente está, as tentativas, elas giram em torno de fazer você ter essa maior aderência a um estilo de vida que te traga aquilo que a gente vê na ciência que funciona como preditor de felicidade, né, e de bem-estar, de saúde. Sono de qualidade, exercício físico de qualidade, leitura, atividade intelectual, se guiar ali por, sei lá, cara, vai tratar alguma coisa, vai resolver um problema, busca quem tem expertise, se guia por dados empíricos, que mostrou já funcionar, que não causa efeito colateral. Né, acho que é uma... A gente tenta fazer um contraponto, né, a esse universo de podridão na internet para tentar trazer para você algum tipo de norte um pouco mais agradável, né, um pouco mais salubre do que a insalubridade da internet.